Olá, olá, galera. Estamos, né, de volta. Sejam todos bem-vindos. Opa, Opa, deixa eu enviar um link lá no grupo, porque senão, às vezes, o pessoal não consegue entrar de novo. Ótimo. Professor? Opa, Professor, e aí? na hora que o Sim, senhor, sim. na hora que o senhor estava fazendo as correção dos cálculos do Clay, Sim. minha internet caiu e eu consegui voltar só agora, viu? Mas eu tava lá no finalzinho. Não, não, beleza, tá ótimo. Esses cálculos é de um exercício que nós fizemos há algum tempo, né? Uhum. Você já deve ter feito ele. Se você quiser, ainda está no quadro aqui, né? Dá para printar, se você precisar. Eu tirei umas fotos na hora, e antes de Tirou, cair, né? tirei, deu Certo. certo. Não, então tá certo. Beleza pura. Deixa eu só abrir agora os slides aqui da silvicultura, pessoal. ô professor, Sim, na hora. só quero pedir desculpa aí porque eu fiz a confusão na hora que eu mencionei sobre o Ah, exercício lá, tá? É porque, na verdade, eu sim. estava olhando no caderno aqui, só que era a questão de 1,25, era na questão da B lá, se não me engano, era sobre o litro do produto, sabe? A ser Ah, utilizado. tá. Ah, Era também, isso, o exercício também pedia para isso. você preparar a cauda, né? Exato. Aí lá que estava falando sobre 1,25, aí por isso que Isso. eu aqui só tinha só os meus cálculos aqui só. Aí eu peço desculpa aí, tá? Tá tudo certo. Eu que Ah, fiz tá. confusão. Não, beleza, obrigado pelo o retorno aí. Pô, eu que agradeço, desculpa. Nada, que isso, tranquilo. Enquanto isso, a gente prossegue aqui, tentando compartilhar os slides. Rafaelzinho está esperando ali para entrar no chat. Deixa eu dar um banho de espera nele, coitado. Deixa eu ver o que eu faço aqui.
Ótimo, ótimo, pessoal. É isso aí. Bom, galera, nessa aula de hoje, eu quero abordar o seguinte tema, tá? Nós vamos falar sobre um povoamento de eucalipto, tá? E nesse momento eu quero abordar esse assunto aí, ó. Alguns reportam, né? Algumas pessoas reportam o seguinte problema. Uma plantação de eucalipto seca a terra, tá? Então existe essa preocupação aí, certo? O eucalipto seca a terra. Eu não sei, o Clébio está presente aí? O Clébio tem muita experiência com eucalipto. Oi, professor. Olá, Clébio. O que você acha dessa afirmação aí? O eucalipto, ele seca mesmo a terra? Professor, Que eu acha? acho que ele precisa de ele por ser raízes pivotantes, né? Ele Profunda, procura né? água bem profundamente. Mas assim, eu não acredito muito nessa questão, não. Não dá para perceber, assim, que a Assim, terra... quando você faz a retirada das árvores, assim, dá para ver que a cor do solo aí fica meio estranha. Dependendo do solo da região também, se for meio arenoso, a pessoa chega ali e olha e fala, não, mas o eucalipto acabou com esse solo aqui. Acho que a pessoa meio que confunde nesses aspectos, porque Sei, as áreas que eu vi da florestal realmente são mais um solo mais arenoso, sabe? Mais sei, siltoso. sei. Mas Perfeito. eu acho que não resseca muito o solo, não. Então, vamos... Rodrigo, É uma discussão, né, a ser criado o contexto, né, e aí, ao final a gente vai entender aí o que a pesquisa tem falado sobre o solo seco, né, em plantio de eucalipto. Clay, pode falar? assim, eu fiz um curso pelo Senar já tem muito tempo, já tem uns 5 a 6 anos, Sim, sobre a silvicultura, no caso, utilizando eucalipto, as lavouras de eucalipto. E, assim, eu me lembro pelos cálculos, não sei te falar com exatidão, mas, assim, sim, para produzir o eucalipto gastava bem menos água do que, no caso, assim, 1 metro de eucalipto, bem menos água do que a maioria das outras culturas. Eu não lembro com detalhe, mas assim, quanto a secar o solo, eu não sei te falar. certo. Bom, isso, olha, Clay, porque se a gente comparar uma superfície ocupada por eucalipto, mas um povoamento, né, cujo os eucaliptos já cresceram e já ocuparam os espaços, né? Se a gente comparar isso com o dossel, né, de culturas anuais, não sei. Enfim, eu tenho a informação que eu estou guardando até o último slide, né? Mas é interessante essa informação que você trouxe, né? Dizendo que pode consumir menos água que outras culturas. Bom, acho que para fazer uma comparação, a gente tem que saber qual que é a idade do eucalipto, né? E, enfim, tem que ter detalhes aí desse estudo e tal, né? Mas vamos prosseguindo, aí em momento adequado a gente pode discutir. Ô, Bom, professor, sim, Natal. eu acho que em muitos aspectos, eu acho que muitos levam em consideração porque por conta das árvores ser muito grandes e, e não ser, por exemplo, vamos supor, não é poucas árvores. Então, por Uhum, exemplo, as pessoas às vezes levam em conta que há um grande consumo, vamos uhum, supor, que é pelo tamanho da área e pela quantidade de eucalipto, sabe? A ser uhum. plantado.
Então, talvez eu possa levar esse aspecto desse tipo de consumo, sabe? Mas eu também não acredito que que o eucalipto seja um dos fatores que consome bastante. Eu sei que é muito favorável ao solo, até em termos seguintes. Meus pais moram ali em torno de Brasília, sabe? Tem umas regiões ali que são só no agreste puro. Capinzão, é só aquele pastagem seco que você olha de longe, você tá vendo só a terra aberta aqui, só Você o falou agreste. Brasília? Você Isso, falou que cidade? em Formosa. Formosa? Beleza. Formosa, depois de Sobradinho ali. Aí, então, o que acontece? Observa que tem muitos lugares ali próximo a Formosa mesmo, que muitos não davam interesse naquilo ali, via muitos anos parado, era só o capinzão agreste, sabe? Sei. Então, hoje é tomado por eucalipto e a terra já pode ter outra visão. Você anda nas terras, você já vê que as terras têm outros... já tomou até outro estilo, sabe? Sei. Então, eu acredito que não seja muito pelo... Talvez seja pela quantidade, né? Que ocupa no espaço, mas não que ela em si... Suponhamos que a gente pode fazer um teste, por exemplo, de 2, 3, para ver o consumo dela, não vai ser tão exagerado. Bom, a gente precisa diferenciar duas coisas, né? Aqui não existe a afirmação de que o eucalipto ele empobrece a terra. Nós não estamos falando isso. Ou seja, não é uma questão de fertilidade do solo, tá? Nós estamos falando somente sobre a reserva de água no solo, né? O solo ele é um sistema trifásico, tá? Ele é constituído por partículas, né? Areia, silt, argila. É constituído por água e ar, tá? Água e ar vai ocupar o quê? Os poros do solo, né? O solo ele é poroso, né? Então ele é um sistema trifásico. Partícula, água, que é a umidade, e ar, perfeito? A gente espera que o solo ele tenha metade de ar e metade de água, tá? Não, 25%. Preciso me lembrar aqui. Na verdade, os espaços vazios, a gente espera que seja ocupado, né, por metade água e metade ar, perfeito? Bom, a questão é essa. O solo, ele tem a sua função como reservatório de água para as espécies vegetais. E a questão que surge, né, não é relativo à fertilidade. Se o solo ele empobrece, né, não é sobre fertilidade, é sobre essa reserva de água. É sobre descobrir se um solo, né, já cultivado com eucalipto, se a terra ela seca ou se nada acontece, nada muda. Então vamos tentar entender um pouquinho isso daí. Beleza? Vamos nessa. Acho que tem uma mensagem no chat aqui. O Rafael, né? Ele nos diz aqui, acho que não, ele acha que não seca, porque fazem sistema de lavoura, floresta, sistema integrado, né? Lavoura, floresta, ou então lavoura, pecuária, floresta. A opinião do Rafael é que não vai mudar o conteúdo de água, né, do solo. Rodrigo, sim. Desculpa, não quero atrasar a sua aula, mas você não, conhece tranquilo. ali perto, a aula boa é essa, é aula dialogada. Perto de nós ali, na nossa região ali, tem uma área de eucalipto, um pouco para frente da entrada ali onde segue para você ali, era um varjão, lá no Renatinho, na região ali, próximo ao Renatinho ali, no alto lá do Cláudio Saboto. Como dizendo, falando, lá não mudou muito o aspecto. A única coisa que eles reformaram lá, aquela área, colocaram o eucalipto, lógico, devidamente no espaçamento adequado, tudo organizado,
e ela só não, assim, ela só está drenada porque teve que fazer um dreno até para manutenção da cultura. Mas assim, a gente percebe lá que as espécies nativas da região estão voltando em algumas partes, aonde eles não conseguiram fazer o desbaste adequadamente, né? Então, assim, eu acredito que não muda, porque no caso acabou foi revitalizando a nascente lá. Só que ela está drenada por baixo. Certo. Bom, entendi. Mas assim, é uma coisa que convém até depois dar uma olhada interessante. Tem pouco eucalipto cultivado por terceiros, né, na nossa região. Não vamos considerar a Comigo que é uma empresa, não. Vamos considerar produtores aí, plantio, não de uma empresa, mas de produtor, né? Não tem muito, né, na nossa região. Esse eucalipto que você falou, eu não me lembro dele. Eu sei que tem. Eu tirei uma foto lá que eu passei de moto. Na Sul Goiânia, você anda uns 20 quilômetros de Sul Goiânia e você encontra ali uma lavoura de eucalipto. Tá? Essa é de fácil acesso. Ela, depois daquela represona grande lá do Cláudio, lá no alto, lá, ela tem um varjão lá e ela tem uma parte natural ainda e tem essa parte. Lá é aberto, é a possibilidade de uma aula lá, viu? Se você quiser conversar com o Cláudio lá, a gente pode conversar. Sobre ela ser plantada numa várzea, é um pouco estranho. É um pouco estranho porque eu não sei até quanto o eucalipto suportaria isso, né? A gente sabe que cultura para várzea é arroz, porque o arroz ele tem um tecido, né, chamado aerênquima, que ele consegue sobreviver em solo alagado. Bom, e você disse que é uma várzea drenada, né? Mas em todo caso, a raiz é muito profunda, né? Ela Sim. não tem drenagem que consegue, no meu entender, fazer o solo ficar tão favorável para o eucalipto, né? O que eu entendi lá, assim, eles tentaram recuperar com eucalipto, mas assim, percebe-se também que tem algumas árvores que não conseguiram atingir a altura ideal, não conseguiram forma ideal, não desenvolveram adequadamente. Eu acredito que por conta da umidade, né? Isso. Pode ser a umidade, a umidade, né? O solo encharcado, tá? Porque a raiz ela precisa de respiração, né? Exceção, como eu disse, né? A raiz do arroz, o arroz pega oxigênio do ar e injeta na raiz. Aí por isso o arroz sobrevive em terra alagada. Fora isso, gente, não, nenhuma espécie vegetal, tá? Cultivada, das espécies que nós cultivamos, nenhuma outra sobrevive em solo alagado. Mas o eucalipto, nesse caso aí, ele sobrevive com as raízes na superfície, né? Me parece um problema a raiz, né, que tem um crescimento pivotante, né? Ela aprofundar. Bom, mas vamos prosseguir aqui. Veja bem, inicialmente é importante a gente entender o ciclo hidrológico, tá? Eu tenho aqui um terreno com uma vegetação, suponha sejam árvores, tá? De eucalipto, e é um terreno ondulado, tá? O que é um terreno ondulado? É um terreno com mais de 20% de declividade, né? Então, nessa parte aqui, você tem um caimento aqui muito grande. Aqui, ó. É um terreno de suave a ondulado, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Quando cai a chuva, né? A chuva, ela encontra-se, tá?
com o dossel de uma cultura. Lembre-se, dossel é toda a parte aérea de qualquer cultura. Quando se fala numa cultura anual, né, por exemplo, no milho forrageiro, a gente colhe todo o dossel para ensilar e fornecer para o gado, né? Bom, isso daí só para retomar esse conceito aí do que vem a ser o dossel de uma cultura. No caso do eucalipto, né, o dossel do eucalipto é tudo que está ali, que é de parte aérea, né, é a madeira, é a folhagem, a ramagem, tá? Que está ocupando aquela área cultivada pelo eucalipto. Nós chamamos de dossel, perfeito? Ao chover, pessoal, tá? A gota da chuva, ela cai livremente até o embate com o dossel da cultura. Ela encontra a folha e a folha, o dossel, ele suaviza a queda da gota. Tá? Algo interessante que ocorre é o seguinte: a velocidade da gota, se ela chega com uma velocidade muito grande no solo, o embate da gota no solo vai causar erosão. Tá? Então, é importante esse papel, né, essa função do dossel da cultura ou qualquer resto vegetal que esteja ocupando ali a área. Agora, uma informação interessante é o seguinte, que a dinâmica, a aerodinâmica, entenda assim, de uma gota que cai, tá? Ela atinge uma velocidade que não vai acelerando. Tá? Imagine vocês que essa chuva que cai agora, as gotas, né? Bom, a chuva ela se forma e ela começa a cair a uma distância, eu arriscaria uns 300 metros aqui para cima. Então, 300 metros da queda de uma gota, imagine vocês que essa gota, ela tem a capacidade de chegar até a superfície de uma forma muito acelerada. Tá? Então, o embate de uma gota, teoricamente, seria uma coisa muito forte, né? Mas não, pessoal. E eu explico por quê. A gota ela é pequena, tá? E ela está descendo a atmosfera. Nessa descida, ela encontra a resistência do ar. E certa vez nós fizemos um experimento, uma experiência, né? Isso é uma experiência, não é um experimento. Uma experiência lá na FESURG, né? Enquanto eu era estudante. E a gente pegou um conta-gotas e aí foi subindo o conta-gotas. A gota caía, né? E cada vez que nós elevávamos, né, o contador de gotas, 2 metros, aí a gente observava a força do embate da gota na chuva. 4 metros, a força ela aumentava, não dobrava. Eu dobrei a altura, mas não dobrei a força, a energia, né, de descida da gota da chuva. 7 metros, quando chegava em 7 metros, ela estabilizava. Tá? Eu podia aumentar para 8, 10 metros, 15 metros, que a velocidade, a energia cinética, tá, que a gota carrega, ela permanece constante. Isso se deve, pessoal, a gota, né, ela ser muito pequena e aí ela é desacelerada pelo ar atmosférico. Tá? A atmosfera tem esse efeito de deixar acelerar, né, somente até uma velocidade. A partir daí, não mais. Né? Senão, cada gota, né, cada pinguço seria de doer, realmente. Então, a cada 7 metros... Sim. Então, me tirou uma dúvida. A Na gota, hora. a energia vem direto, então, na própria gota, ou ela tem, tem algum tipo, por exemplo, como é que eu vou falar? Você acabou de falar há pouco instante. Energia cinética? Isso, essa energia, vamos supor, ela acompanha a gota do início ao fim, ou ela tem alguma companhia da atmosfera em si?
Certo. Entendi a sua Eu pergunta. não sei se eu... Bom, Entendeu a minha pergunta? Entendi. Energia, a gente tem uma dificuldade de definir energia, né? Mas energia é a capacidade de realizar trabalho, tá? Trabalho é qualquer movimento, é trabalho. Então, o deslocamento da gota é trabalho, né? Então, a capacidade de gerar trabalho é uma definição, a definição mais simples para energia. Bom, a gente pode, de uma forma mais simples, né, entender e substituir a palavra energia como força, né? Força a gente entende, né, como o embate da gota, Isso, né, a na palavra força superfície. fica melhor, até para entender mesmo. Fica melhor, tá? Então, o embate da gota, a gota, tá? Ela acelera até a distância de 7 metros. A partir daí, 8, 9, 10, 15 metros, né? Ela continua a sofrer uma aceleração, né? Ou seja, ela tem uma tendência a ganhar velocidade, mas não ganha, porque a atmosfera ela resiste, né? Ela é uma resistência que vai o quê? Ela vai segurando, ela vai freando a gota, né? Em palavras simples, é isso. A atmosfera, a partir de 7 metros, a gota deixa de ganhar velocidade, deixa de acelerar, né? Isso coincide muito com a altura da copa de uma planta, não é isso? Eu fico pensando, você ter uma copa de eucalipto, tá? Cuja altura aproxima-se de 7 metros e simplesmente não ter vegetação, com base nessa experiência, isso significa a mesma coisa. Porque quando a gota ela cai, né, no dossel do eucalipto, ela volta a cair no chão. E aí ela tem um espaço de 7 metros para acelerar o seu total, né? E aí, ou seja, aparentemente, a capacidade de causar erosão no solo é a mesma, né? Do solo nu com solo com eucalipto. Bom, pessoal, mais para saber isso mesmo, a gente tem que ter experimentação, né? Para falar para confirmar isso. Porque, na verdade, o que vai proteger contra a erosão é aquela vegetação de até 1 metro ali, sabe? É aquela vegetação formada por gramíneas, por restos culturais, tá? É que vai proteger o solo, né? Perfeito? Então, muito bem. Mas tentando responder no tocante à energia da gota, a energia, né? Provavelmente você deve estar pensando de onde vem essa energia. É a energia da gravitação, né? Da gravidade. Ou seja, a gente está sendo atraído para o núcleo da Terra. A gente está sendo atraído a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. 10 metros por segundo é o mesmo que 36 km por hora. Tá? Então, a cada segundo de queda livre, né, eu parti do repouso. Eu parti do repouso. 1 segundo depois, eu estou a 36 km por hora. 2 segundos depois, eu estou a 72 km por hora. Vai acelerando, vai acelerando. Mas a gota da chuva, como eu disse, ela deixa de acelerar a partir de 7 metros. Bom, beleza. Tá? A origem da energia é a gravitação. É o que eu queria te dizer. Muito bem. Olha só, pessoal. No desenho, é um esquema, portanto, da chuva caindo em um solo cuja declividade, né, cujo relevo é suave e ondulado. Essa parte do solo aqui, ó, é realmente o solo como nós conhecemos, né? É o solo fragmentado na forma de areia, silt e argila, tá? Essa porção aqui, tá vendo? Que
aqui, essa porção mais cinza, isso daqui é solo também, viu? Só que esse solo aqui, ele está o quê? Encharcado. Ele está encharcado com umidade, tá? Abaixo do solo encharcado, nós temos o quê? A rocha. Isso daqui é o material de origem. Em muitos lugares, aqui, onde tem esse solo muito vermelho, ali em Santa Helena e tal, normalmente é porque esse solo ele originou do basalto, né? Tanto é verdade que a gente tem tem 2 britadores ali, né? No posto São Pedro ali tem 2 britadores. Por quê? É para extrair ali o basalto próximo ali do Rio São Tomás. Aquele solo ele é muito argiloso, ele é muito vermelho, tá? Porque o material de origem dele é o basalto. Então você tem aqui, digamos, um basalto, então, né? Naturalmente, pessoal, aqui isso daqui é rocha maciça, não dá para a umidade ocupar espaços aqui, né? Então aqui nós temos toda essa camada aqui é uma camada de solo. Até aqui nós temos um solo úmido ou mesmo encharcado. E aqui nós temos um solo que tem umidade também, só que menos, né? Eu quero chamar a atenção novamente para essa parte cinza aqui, perfeito? Isso daqui, pessoal, é o que nós conhecemos como lençol freático, tá? Repetindo, é uma faixa de terra, de solo, que está saturada de umidade, né? E daqui a água, ela escorre, né? Tá? Aos pouquinhos, o solo funciona como uma esponja que retém a água durante o período seco, mas naturalmente que a esponja ela vai perdendo água, né, aos pouquinhos. Essa água perdida, ela alimenta os mananciais, né? Alimenta os mananciais. Então, aos pouquinhos, ela vai enchendo um corpo d'água aqui ao final, né? Um córrego, um ribeirão, etc. Beleza, tá? Então, esse é o ciclo hidrológico. A água que cai, a gente vai entrar em detalhes mais adiante. Olha só, a primeira coisa que acontece, né, quando a gota que cai, né, numa superfície de folha, nós temos a evaporação, tá? Beleza. Então, uma parte da água que cai na chuva, uma parte ela é devolvida, tá, por evaporação. Ok, por enquanto. Isso daqui é o solo, como eu já expliquei para vocês, no seu sistema trifásico, tá? Partículas e espaços vazios, que podem estar ocupados por ar ou por água, certo? Então, com a chuva, ocorre a infiltração, tá? Aí você tem aí o sistema trifásico. Partícula de solo com ar e com um filme de água ali, perfeito? Então, está infiltrando a água aí e ela vai infiltrar até atingir o lençol freático. Vamos prosseguir. Olha só, em uma chuva torrente, chuva torrencial, o que significa isso? Aquela chuva, né, de 70 milímetros, aquela chuva que cai um volume grande em um espaço de tempo curto, né, um espaço pequeno. Perfeito? Bom, em uma chuva torrencial, o que acontece? A velocidade de queda de água é menor que a velocidade de infiltração, gente. Então, se o solo está infiltrando a uma velocidade e a água está chegando muito mais rapidamente, o que ele vai acontecer? Vai encharcar. Nós chamamos isso daqui de capacidade de campo. Tá? Não, na verdade, esse solo está mais saturado do que a capacidade de campo. Mas, enfim. Quando o solo está saturado, gente, ocorre o óbvio, né? Ocorre o que é intuitivo para nós. Se a água deixa de deslocar no perfil do solo, né, descer, ela vai o quê? Ela vai escoar na superfície do solo. E aí esse escoamento superficial que provoca erosão, né? Tá? Então a água está descendo, está infiltrando aqui, ó. Se chover mais do que infiltra, você tem erosão do solo. Isso daqui é o lençol, como eu já havia mencionado.
a água do lençol, naturalmente, ela desce, tá? Influenciada pela gravitação, pela gravidade, ela desce aqui para alimentar o manancial. Perfeito. Bom, nós falávamos da chuva que caía no dossel, tá? Aqui, uma parcela é perdida para evaporação. Ela evapora aí e sobe, certo? Uma outra parcela, ela infiltra, tá? E ao infiltrar, ela se torna o quê? Disponível, né? Para ser absorvida pelas raízes do eucalipto, né? Só que ocorre o seguinte: no solo, né, nós temos aqueles espaços vazios, né? Nós chamamos de poros. Os poros, eles podem ser de dois tipos, tá? Macroporo, que é uma porosidade grande, né? E microporos, que é uma porosidade mais estreita. No microporos, tá? Quando chove, depois da chuva, no outro dia, tá? Ou horas depois da chuva, não fosse os microporos, toda água chovida, não existe, não sei se existe, não existe a palavra chovido. Toda a água que desce através da chuva, ela não ficaria disponível para as raízes absorver, tá? Não ficaria, não fosse os microporos. O que acontece? Existe o fenômeno da capilaridade, tá? Então, devido à capilaridade, a água ela fica retida nos poros pequenos, né? E ali ela fica dias até ser evaporada ou ser absorvida pelas raízes dos vegetais. Uma grande quantidade da água que cai durante a chuva, uma grande quantidade, ela pega que caminho? Ela pega os macroporos e continua descendo. Continua descendo o quê? Rumo ao lençol freático, tá? Esse processo de descida nós chamamos de percolação, tá? Dava esse nome, percolação. É a descida, é água que desce no perfil do solo, né? Verticalmente, tá? Através dos macroporos. Perfeito? Se chover mais do que infiltra, você tem escoamento superficial que resulta em erosão, como nós já dissemos. Tá? Bom, pessoal, então isso daqui são todos os caminhos que a chuva, né, ela toma, a água que desce através da chuva, ela toma todos esses caminhos. Perfeito? Tá? Acho que tem alguma pergunta aqui no chat. O Rafael não foi claro na sua pergunta. Refaz a pergunta, Rafael. Muito bem. Bom, dessa chuva, né? Uma parte, aquela fração de água que é absorvida pelo eucalipto, e aí a gente vai chegar lá, né, na secura, no efeito, né, do eucalipto secar o solo, a gente vai chegar lá. A planta, ela absorve água, tá? E essa água, ela desloca para cima, né, através do xilema da planta, né? E são as folhas, né, através dos estômatos, né? As folhas, elas funcionam como bomba de água, tá? Porque ela vai perdendo água lá, e se ela perde água, se a planta perde água, uma nova água que foi perdida pelas folhas através da transpiração, ela precisa entrar nas raízes de novo, né? Então, existe um movimento ascendente de água, né, até as folhas. Perfeito?
uma parte disso entra no ciclo, né, no metabolismo da planta, para produzir glicose. Glicose vira carboidrato, o carboidrato ele vira qualquer coisa na planta, né? Certo? Através da fotossíntese, água mais gás carbônico, na presença de brilho solar, produz glicose, certo? Bom, isso daqui é um zoom, como se eu tivesse pegado aqui um pedaço da folha, dado um zoom, né? Aí você tem a abertura estomática, tá? Isso daqui, ó, é a abertura por onde a água perde, por onde a folha ela perde água, conteúdo líquido, né? Porque a água ela passa, né? Por essa abertura aqui, né? Ela passa, na verdade, ela evapora através dessa abertura aqui, certo? Isso daqui é o estômago, gente, ó, tá? É muito interessante, ó, na fisiologia da planta. Isso aqui é o estômago. No estômago, nós temos essas duas células aqui, ó. Tá? A abertura estomática, ela se dá dentro dessas duas células que a gente chama de célula guarda. E aqui nós temos umas células do tecido epidérmico, né? Que são células guardiãs, que são células acessórias aqui das células guarda. Tá? Entra gás carbônico e sai água por esse orifício aí. Perfeito? Bom. Professor. Sim. Eu estava assistindo um vídeo sobre esse estômago. Sim. E olha, para te falar a verdade, é uma coisa muito sinistra, viu? Assistindo o vídeo e ao meu lado olhando uma folha, como é que é impressionante você ter uma capacidade de ver que exatamente. É uma coisa muito louca. Isso. Aí o vídeo é muito interessante. Ele mostra todos os detalhes desses estômagos, do procedimento, mostra do xilema. Sim. Um vídeo muito... Isso. Muito louco mesmo. Você viaja, viaja bonito assistindo isso. É interessantíssimo, é interessantíssimo. Como funciona esse funcionamento estomático, né? Se a planta, ela está se ela absorveu umidade suficiente, né? Ela não teve restrição de umidade, ela absorveu muita água, o que acontece? Essas duas células aí, elas inflam, né? Com água. E aí o que acontece? Ao inflar, ela faz isso daqui, ó. Tá? Então tem muita água, ela abre esse espaço aqui, tá? Que a gente chama de abertura estomática. Se a célula, se a planta, ela está numa restrição de umidade, o que acontece? Essas duas células aí do estômago, né? As células guarda, elas se fecham. Por quê? Porque elas não estão mais túrgidas, né? Elas estão murchas. Elas se murcham o quê? Fechando a abertura estomática. Então, quando está num estresse de seca, o que acontece? A planta ela tem esse mecanismo aqui para ela não desidratar, né? Ocorre o seguinte, quando ela fecha o estômago, ela também não faz fotossíntese. Então, ela paralisa o crescimento exatamente por isso. Ah, não está chovendo? Por que a planta não cresce? Por isso, porque ela fecha os estômagos, não entra gás carbônico, não entra água através das raízes também, não acontece fotossíntese, a planta deixa de crescer e de se desenvolver, né? Então, é tudo uma cadeia de acontecimentos. E é realmente, como você disse, Natal, é realmente muito interessante isso daí, certo? Certo. É um comentário aqui do Rafael, tá? Acho que ele está questionando se a aula é de irrigação. É isso, Rafael? Né? Rafael, eu quero fazer o ensejo, ou seja, eu quero criar o ambiente para conduzir a galera até o entendimento, né, de como se processa a água, né, em uma plantação de eucalipto. Perfeito?
Beleza, vamos lá. Bom, isso aqui é todo o processo, né? Já explicado. Tá? Existe aqui a transpiração, tá? Que ocorre devido àquela abertura estomática. A evaporação é a água que evapora, seja da folha, seja aqui da superfície, né? Do solo, certo? Enfim, aqui fala também sobre um fluxo ascendente, né, que ocorre devido à capilaridade. Tá? Isso daqui é interessante para a umidade, né, do solo subir até as raízes da planta, etc. Bom, como que funciona o balanço hídrico, tá, de um solo cultivado com eucalipto? Em princípio, qualquer solo. Como que funciona o balanço hídrico? Então, vamos lá. Isso daqui é o solo, gente. Ele pode ser entendido como... tem gente que chama o solo como apenas um suporte, tá, para a cultura, pensando apenas na sua característica física de segurar a planta, né? E aqui nos interessa pensar o solo como reservatório, tá? Então, reservatório de água, né? Lembremos, a gente está pensando no eucalipto e como ele pode ser capaz de sugar a água do solo. O solo é esse reservatório, tá? Ele tem aqui uns 30% de água, né, nessa ilustração. Se chove, pessoal, né, o solo, o reservatório é abastecido. Depois da chuva, o reservatório ele é drenado, ele perde umidade através de evaporação, o que é ilustrado aí por essa seta, perfeito? Tá? Então, o balanço hídrico do solo é uma razão entre o que chove e o que evapora de água. Tá? Então, se chove mais, né, do que evapora, o meu solo ele vai o quê? Ele vai se abastecer. Tá? Então, ele passa dessa situação à esquerda, com pouca água, para essa situação à direita, com muita água. Perfeito? Agora, se chove menos, essa seta que desce é que chove, né? Repara que na ilustração é uma seta fina, né? E aqui uma seta grossa. Ou seja, na ilustração isso significa uma evaporação maior do que a chuva. Tá? O que acontece nesse caso? Tá? Eu vou evoluir para um solo que tem uma reserva de água menor. Eu perdi umidade, né? Então, para a gente chegar na resposta sobre o eucalipto, né, se ele seca ou não o solo, basicamente é uma questão que usa o raciocínio do balanço hídrico, né? A água que entra e a água que sai, né? Igual dinheiro na conta da gente, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, tá? O nosso saldo está em função disso. Perfeito? Bom, é o seguinte, isso daqui é um mapa, perfeito? Nesse mapa aqui, nós temos a ilustração, né, de uma área, né, com vegetação nativa de 86 hectares e uma plantação de eucalipto de 190 hectares, né, a área total é de 286 hectares. Né. Aparentemente essa parte verde aqui, ela é de vegetação nativa, né? Seria a nossa mata permanente aí, certo? Bom, nos experimentos, pessoal, a galera tem acusado o seguinte. Vamos entender esse gráfico aqui, ó, tá? Nesse gráfico aqui, essa grade aqui, ó, tá vendo? 0, 25, 50, 75 até 150 é de volume precipitado, tá? A precipitação em milímetros, certo? Muito bem, tá? Aqui são as datas, né, que isso foi medido. Então, quantos milímetros que choveu aqui, sei lá, na primeira coluna? Em 27 de setembro de 95, né? Qual volume que choveu? Choveu aqui cerca de 25, não, choveu pouco, uns 5 milímetros só.
Tá? Então, estou mostrando aqui a interpretação desse gráfico. Cada coluna dessa aqui, nós temos eucalipto. Veja, essa coluna aqui, ela tem metade cinza e metade em branco. Tá? Todas as colunas têm uma metade em branco e uma metade em cinza. Certo? Ela está informando para nós a precipitação do eucalipto relativamente à precipitação não, gente, a perda de volume a perda de água devido ao processo de transpiração dos estômagos, tá? No eucalipto comparado com uma vegetação nativa. E aí percebe o seguinte, olha aqui, ó, esse experimento aqui, ele mostrou para nós que o eucalipto ele explora o solo, tá? Menos do que a vegetação nativa. Olha aqui, ele explora 127 milímetros, né? Durante o ano inteiro choveu 1.200 milímetros, né? E só 10% dessa chuva desse volume foi absorvido pelo eucalipto, tá? Uma vegetação nativa, agora eu não sei se isso aqui é floresta, se isso aqui é cerrado, tá? A vegetação nativa, ela explorou 23% do recurso da chuva que caiu. Tá? Quase 24% aqui foi perdido. Não foi perdido, gente. Foi o quê? Foi explorado pela vegetação nativa. Então, em princípio, eu sou levado a concluir que o eucalipto realmente ele não seca o solo, né? Tá? Em princípio, eu sou levado a concluir isso. Na verdade, a vegetação nativa é que seca o solo, né? Mais do que o eucalipto, o dobro, inclusive. Tá? Muito bem. Nós temos aqui resultados de mais experimento, pessoal. Tá? Eu não vou me deter muito na análise gráfica. Acho que o primeiro gráfico já nos foi muito conclusivo. Tá? Mas os resultados, pessoal, têm mostrado o seguinte, tá? Há uma adaptabilidade do eucalipto às restrições sazonais de água, né? Perfeito? Ou seja, nessa nossa região aqui, tá? De vegetação de cerrado, existe aqui um regime hídrico, né? E que no período, né, eu diria maio a setembro, na verdade, eu preciso dizer de junho, né? Junho a setembro é um período seco. Aqui não vai chover nada ou chove quase nada, certo? O eucalipto, ele adapta-se muito bem, ele consegue se adaptar a essa sazonalidade da chuva, né? Ela chove de outubro a maio e fica sem chover de junho a setembro. Né? O eucalipto ele se adaptou, ele consegue se adaptar muito bem a isso. Tá? Então, não é problema, viu? Plantar eucalipto na nossa região, né? Pensando nessa sazonalidade das chuvas. Agora, a segunda conclusão é a seguinte: existe uma razão de oferta energética de 2:1 entre veranicos e meses secos de inverno. O que significa essa oferta energética? Tá? Isso significa dizer que o eucalipto ele consegue sobreviver, né, na nossa região, tá? Só que no período chuvoso ele cresce né, o dobro, né, do que cresceria nos meses mais secos do ano. Basicamente é isso, né? Isso está sobre a informação aí, né, de oferta energética. Né? Imagine apenas como crescimento, cresce o dobro no período chuvoso. A terceira conclusão é a seguinte: no final da estação seca, ou seja, lá no mês de setembro, ocorre fluxo ascendente, né, do lençol freático para a superfície. Tá? Isso ajuda a manter o sistema em funcionamento a cerca de 40% do seu total. Então, pessoal, a informação aqui é basicamente essa. Né? O eucalipto, comparado
né, com a vegetação nativa de cerrado, ele explora menos o solo, né, no que diz respeito à chuva, ou melhor, no que diz respeito à disponibilidade de água no solo, tá? E quando é ali nos meses mais secos, né, especialmente lá no mês de setembro, a água ela está subindo no perfil do solo através da capilaridade, e aí o eucalipto ele consegue sobreviver por causa disso, né? 40% do seu metabolismo, e aí entenda-se, 40% do seu crescimento, tá, é mantido devido a essa oferta de umidade, que o quê? É uma umidade que sobe do lençol freático até a camada mais próxima da superfície. O eucalipto, que tem uma raiz muito profunda, uma raiz pivotante muito profunda, o eucalipto ele absorve, né, essa umidade e mantém a sua taxa fotossintética, o seu crescimento em 40%. Né? Os resultados dos estudos têm demonstrado isso. Perfeito? Professor? Sim. Me gerou uma dúvida no experimento da Uhum. vegetação nativa com eucalipto. Em questão seguinte, esse experimento também não tem a ver a questão de tempo Sim. Da vegetação? Sim, Vamos supor, a vegetação nativa, ela já tem tempo que está no solo. Aí faz um teste com a plantação de eucalipto, bem mais inferior de idade, né? Tempo de solo. E sobre esse tempo também, não interfere também em relação à utilização de água do solo? Será que não? Me gerou uma dúvida em questão disso, porque às vezes eu... Eu acho que eu entendi a sua pergunta. A vegetação nativa ela está há mais tempo ocupando a área, enquanto o eucalipto é um povoamento ali de 6 anos, mais ou menos. E aí você suspeita que o eucalipto explora menos a umidade do solo, mas isso seria explicado por ser um povoamento novo, relativamente, né, em comparação com a vegetação nativa que perdura na área aí durante, né, toda a vida, né? Eu não sei se é isso a tua pergunta. Exatamente, minha pergunta é bem isso mesmo. Até porque é o seguinte, no meu entendimento, para estar fazendo um experimento desse, teria que estar mesmo tempo de idade, certo? Então, é isso mesmo. A minha pergunta tem do estilo que a Vossa Excelência elaborou. Certo. A Vossa Excelência não, porque Vossa Excelência é os deputados, viu? O João Lucas me buzinou no ouvido que você tinha candidatado, então desculpa aí. Ah, tá. É mesmo? Ué, não, só se tiver outro Rodrigo Branquinho aí, candidato. Existe um primo lá em Santa Helena, Rodrigo Branquinho, mas ele é produtor, acho que ele não ia mexer com isso, não. Né? Mas, enfim. Então, te respondendo, Natal, o que ocorre na vegetação nativa é o que a gente chama de clímax. Né? Clímax é quando uma vegetação, né, nesse caso uma floresta, ela chega, tá, numa situação de equilíbrio. Ela está muito tempo ali, é verdade. Só que ela está realmente nesse clímax, né? Ela chegou numa situação de equilíbrio com como eu posso dizer, com toda essa situação, né? Com todo o ambiente que a vegetação está ali, ela já equilibrou com o ambiente. Então, é uma vegetação que explora o solo, é verdade, mas explora somente até o suporte do solo, tá? A vegetação ela equilibrou com a capacidade do solo fornecer água, né? Isso aconteceu durante milhares, se não milhões de anos, né? Para a gente ter essa vegetação que nós temos aqui de cerrado, né? Essas espécies aqui da nossa região.
Então, a coisa se equilibrou. E talvez por isso, né, é que a vegetação nativa ela explora mais o solo, porque ela suga do solo todo o seu potencial, né? Ela conhece, ela já se equilibrou com o solo, né? Então, ela vai explorar do solo todo o seu potencial. Enquanto o eucalipto, tá? O eucalipto ele está somente há 6 anos ali. Eu acho que a partir do terceiro ano é que ele começa a equilibrar com o solo, né? Então, quando ele começa a equilibrar, passa um pouco depois a gente já corta ele, né? Mas o eucalipto ele usa muito menos água do solo, né? A gente viu que ele usa 10% do volume precipitado, enquanto a vegetação nativa usa quase 25% do volume precipitado, né? Então, não é somente porque é uma floresta nova, tá? O eucalipto ele tem essa propriedade de puxar menos água do que a vegetação nativa. Isso porque o eucalipto ele é uma espécie exótica. O que vem a ser uma espécie exótica? É uma espécie que foi trazida de fora. O eucalipto ele é originário da Austrália. Tá? Então, quando ele se desenvolveu lá na Austrália, provavelmente ele precisou, né, criar uma situação de equilíbrio com aquele ambiente lá, e o ambiente lá não dava suporte para as plantas puxarem do solo muito mais do que 10% somente, né, de umidade. Então, comparado com a vegetação nativa daqui, ele se deu bem, né, porque ele precisa de menos água. Perfeito? Então, existe aí a informação, então, de que o eucalipto ele não secaria, né, o solo. Tá? Ou melhor, ele pode até secar um pouquinho, mas a vegetação nativa seca mais. Né? Tá? Eu não sei se ficou claro essa parte do clímax, do equilíbrio. Né? Não, ficou tranquilo, ficou claro. É que eu mesmo só queria colocar uma colocação nesse meio termo dessa diferença, né? Mas Isso. deu a entender também, se uma nativa ela tem os 50 anos, o eucalipto nunca vai chegar a isso, porque logo no terceiro ano já vem a poda, né? Isso. Tudo faz, 6 anos, tudo mais faz ou menos. sentido. E aí, quando ela vem a poda, né, aí você pode pensar, não, eu vou tirar o eucalipto e colocar um eucalipto de novo. Vou fazer isso vários ciclos até a gente poder fazer uma comparação com a vegetação nativa. Só que a cada ciclo, né, de corte, você tem um eucalipto que é uma planta nova crescendo, né, que ele não vai extrair muita umidade do solo. Então, mesmo nesse sentido, né, a gente chega à conclusão de que o eucalipto mesmo ele absorve menos água do que a vegetação nativa. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui, tem uma interferência. Uma interferência aqui. A Geslaine. Ô, Geslaine, tá dando uma interferência. Joia. Beleza. Ótimo, galera. Antes de finalizar a aula, existe aqui mais algumas informações aqui, mas o mais importante é isso aí que foi dito, não? Tá? Essa conclusão aqui é mais importante. A interceptação da precipitação do eucalipto é bem menor do que na floresta nativa. O eucalipto fica com 10%, a floresta nativa com 24%. Perfeito? Pessoal, esse conteúdo aqui, né, ele está disponível, né, e ele é de autoria, tá, desse autor aqui, tá? Então, está aqui a referência. É um estudo que foi feito lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi feito em 2006. Tá? Ficamos, então, com a conclusão, né, acerca do nosso problema inicial, né, sobre o eucalipto seca o solo. Isso era uma interrogação. Não, o eucalipto não seca o solo. É isso daí, galera. Nós já estamos há quase 22 horas, né? Momento já de terminar a aula.
Eu não fiz chamada na mecanização, vou fazer aqui na silvicultura. Só um instante que eu vou pegar uma caneta. Aguenta aí, pessoal. Muito bem, muito bem. Vamos aqui para a nossa chamadinha básica. Vejamos. Nessa sexta-feira, feriado que não é, né? 30 de outubro de 2020. Bom, pessoal da letra A, quem que está presente? O Antônio. O Antônio está presente? Acho que ele estava presente. Presente, professor. Beleza, Antônio. Estava quase com falta aí, cara. Beleza, Antônio está presente. Antônio Soares. Letra C, quem que está presente? O Clay? O Clébio? Presente. Clay Isso. presente. Ótimo, perfeito. O Jim está presente? Ele tinha entrado e saiu. Presente. Ah, tá aí, beleza. Tá caindo de energia aqui, professor. Certo. Acontece. Eu acho que tem uma interferência que está vindo da Gislaine. Gislaine, aperta o ícone aí para fechar o microfone, fazendo favor. Letra D. Alguém da letra D? Letra E. Letra F. Letra G. Gislaine, colocar sua presença aqui, Gislaine. Ótimo. Elder. Bruno tá falando lá. Sim? Bruno tá falando lá no chat lá que tá presente. Beleza. Ótimo. O Bruno. Cadê o nome do Bruno aqui? O Bruno não está aqui na lista. Coloca lá no final. É Bruno? O chat está fechado aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal do chat. O Bruno Ribeiro. Certo. Beleza. Bruno, seu nome não está na lista aqui, cara. Mas eu vou colocar no final aí para você consulta a secretaria, dizendo que seu nome não está na lista de chamada de silvicultura. Tá? Dia 30 de outubro. A presença do Bruno está. Beleza. Letra H, Elder. O Elder estava na mecanização, tá aí também, beleza. Presença aqui do Elder aqui. J. Quem da letra J? Aqui, professor, presente. Josemar. Beleza. Quem falou presente é porque não reconheci pela letra J. O Helder. O Helder, sim, coloquei tua presença. Letra J, alguém? Josemar. Josemar. Beleza, Josemar.
Letra L. Alguém? Algum dos Lucas? Letra L, não. Letra M. Letra M. Alguém da letra M? Não. N, né? O Natal, tá aí. Vou colocar sua presença aqui, Natal. Letra Positivo. Positivo. Letra P. Letra R, o Rafael. Ótimo. Rafael, o seu é o Rafael Luiz, né? Rafael Luiz, é isso aí. Tem um Rafael Silva aqui também. Hauer, letra R, não tá não? Muito bem. Ronilson. Ronilson, é isso aí, Ronilson. Vinícius, o Alisson. Letra W, só o Wellington, né? O Wellington tá aí? Beleza, Wellington. Tranquilo. Então, alguém faltou responder? Não. Então, encerramos aqui a nossa aula, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de aguentar essa sexta-feira até 22 horas. Sexta-feira de feriado, só que não. Tá? Muito obrigado. E precisar, manda pergunta no chat e a gente responde. Um abração aí. Tudo de bom. Olá, Rafael. Eu estou vendo aqui. Você escreveu alguma coisa do tipo, eu perguntei? Certo. Pô, Rafael, deixa eu fechar aqui a gravação.